Bom dia a todos. Nós já estávamos aqui num debate antecipando aqui com a colega. Bem, eu quero agradecer o convite da comissão, agradecer ao presidente, ao eminente relator, cumprimentar os colegas de mesa, os senhores deputados, senhoras deputadas, dizer que é uma alegria para mim, em nome da ANAMATRA, poder debater um tema tão importante quanto este no dia de hoje. Mas quero, antes de qualquer coisa, até por conta de falas que já tivemos aqui na comissão, falas que vieram também do presidente da Casa, que está na grande mídia, referente à característica da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho, que seria aí teria uma CLT fascista, imodificada, né, que causaria desemprego, que está aí na casa de 12 milhões ou até mais, né, que tem e teria um caráter burocrático, responsável pela infinidade de processos, como se fala também. Eu queria aqui trazer alguns dados a esse respeito antes de entrar na análise do próprio projeto e indagar se isso realmente é verdade, se tem essa característica. Até por último, se falou que nós teríamos aqui 2%, né, se o número não me falha, 2% da quantidade de trabalhadores do mundo e 98% da quantidade de processos no planeta. Eu não sei a fonte qual é. Eu até gostaria de ter esta fonte. É Google, internet? Tá bom. Eu queria, então, desacreditar, a princípio, a fonte. É a pós-verdade. É a pós-verdade. Se é pós-verdade, né? Eu chamaria de pós-mentira, por enquanto, mas a fonte não é legítima. Mas, como é dito como verdade, né? O que eu queria trazer números oficiais, na verdade, primeiro, do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para tratar de algum destes assuntos. Na verdade, se a Justiça do Trabalho é ou não é fonte de desemprego, eu gostaria, primeiro, de trazer uma afirmação de um economista, Paul Krugman, que disse, na verdade, desemprego, e ele tratava disso do ponto de vista da realidade econômica dos Estados Unidos, tem uma característica que se vincula, na verdade, a um evento macroeconômico, sempre, e não à existência de uma lei, uma ou outra, e no caso da CLT. Quero também me reportar ao fato de que a CLT, com seus 900 artigos, eu acho que alguns parlamentares sabem, mas outros talvez não, porque não são da área, na sua redação originária, ou da sua redação originária, apenas em torno de 200 a 220 artigos permanecem na sua redação originária. Lembrando aqui que nos anos, no período da ditadura militar, uma regra importante que era da estabilidade caiu. Havia a estabilidade decenal. Então, o trabalhador era protegido por esta regra e foi substituída pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Acho que os de mais idade aqui irão lembrar que esta regra já foi uma grande reforma na época. Então, a CLT, constantemente, vem sendo modificada. Diria mais o seguinte, a taxa de desemprego, realmente evolui, ela aumenta de tempos em tempos, mas tanto em taxas menores quanto em taxas mais elevadas, a CLT, acho que isso já foi até dito aqui, a CLT é a mesma. Com essas alterações constantes, nos anos 90 também houve uma alteração muito significativa na CLT. Bem, indo mais adiante, eu queria falar também sobre a quantidade de processos existentes na Justiça do Trabalho. Já foi dito aqui que chegou perto de 3 milhões, já, isso é verdade. E
quero trazer dados comparativos, porque este não é um fenômeno próprio da Justiça do Trabalho. Não é somente entre nós, aqui no campo judiciário trabalhista. Nós temos esse dado, o número de processos acumulados é de 5 milhões, mas eu queria lembrar também que na Justiça Estadual, o número de processos novos anualmente é na casa de 19 milhões aproximadamente. E tem um estoque anual de 59 milhões de processos pendentes. Nas varas federais, o volume de novos é de 1,8 milhões e o acumulado de 9 milhões. Na verdade, nós temos que lembrar aqui que há um vício pelo acúmulo de litigiosidade. Isto interessa a quem? Interessa ao trabalhador? Eu acho que há, na verdade, uma cultura de se apropriar, de fazer uso do sistema judicial. E aí os grandes litigantes, depois posso até trazer a relação ao eminente relator, que tem uma lista também oficial, dos 100 maiores devedores, e tem outra lista, uma lista pública do CNJ, e uma lista também dos 100 maiores litigantes, que estão basicamente vinculados ao sistema financeiro e industrial. Eu posso disponibilizar ao eminente relator, se for de interesse da comissão. Até a MB e a Anamatra trabalharam um modelo de como sair desta armadilha, e até já tinha falado ao eminente relator, do modelo de coletivização de ações, para que não ficasse nessa disputa apenas individual. Mas o litígio na Justiça do Trabalho, ela tem uma tipificação clara. Quais são os grandes núcleos de ações? O primeiro núcleo destacado de ações, porque se fala muito que se vai à justiça a qualquer título, para qualquer finalidade. Isso não é verdade. O primeiro grupo de ações, eles respondem numa quantidade de 4,5 milhões de pedidos, eu não estou falando de ações, a pagamento de verbas rescisórias, ou seja, aquela que o trabalhador saiu da empresa e não recebeu o que lhe era pretensamente devido. Então, um aviso prévio, 10º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas. Este grupo forma, portanto, um número de 4,5 milhões de pedidos. Um segundo grupo trata da jornada de trabalho, que vem aí a dizer respeito a pedidos de horas extras, que é intervalo entre a jornada, um excesso de horas. O número aqui gira em torno de 1,5 milhão de pedidos. E vem um terceiro núcleo, que são as chamadas ações de responsabilidade civil, que vem desde assédio moral, acidente de trabalho, ato discriminatório. Este grupo totaliza em torno de 1 milhão de pedidos. 1 milhão de pedidos. São esses os 3 grandes grupos de demandas na Justiça do Trabalho. Foi falado aqui na semana passada que a Justiça do Trabalho teria quebrado uma cadeia de consumo no Rio de Janeiro em ações de gorjetas. O presidente da Casa falou isso. A quantidade de pedidos referentes à gorjeta no Brasil é praticamente insignificante. São 4.500 pedidos de gorjetas, referentes a gorjetas, em todo o país. 4.500 em todo o país. É apenas um registro. Outro dado importante se refere à média de pagamentos. O que a Justiça do Trabalho paga a cada ano? O que a Justiça do Trabalho paga a cada ano, em média? Em média, se nós pegarmos os últimos anos, os pagamentos entre acordos
execução e pagamento voluntário, entre 15 e 20 milhões. No entanto, eu queria destacar um outro dado importante, que é o seguinte: já falamos que a quantidade de processos é entre 2,5 milhões a 3 milhões de processos. Pois bem, apenas um quarto desse número trata de rito sumaríssimo, o restante de rito ordinário. A quantidade, eu estou falando de expressão econômica, portanto, os dados, o que seria pleito econômico perante a Justiça do Trabalho durante um ano é da ordem, eu chamo bem a atenção para isso, de aproximadamente 80 bilhões de reais. O pleito de trabalhadores perante a Justiça do Trabalho é da ordem de 80 bilhões por ano. As condenações giram, ou acordos, giram em torno de 20 bilhões por ano. Então, o que eventualmente é falado de que o trabalhador vai à Justiça do Trabalho, tudo que pede é deferido, é, portanto, uma absoluta inverdade. Isso não tem correspondência na realidade. Era um outro registro que queria fazer. Há também crítica quanto ao orçamento da Justiça do Trabalho, que agora, este ano, chega a 20 bilhões de reais. E é uma crítica que fala que o orçamento é praticamente todo gasto com o pessoal. É verdade. O Poder Judiciário, em toda parte do mundo, não constrói estradas, evidentemente, não vende nada, não fabrica. A atividade do Poder Judiciário é de pessoal. É um custo elevado? É uma avaliação a se fazer e reconstruir alguma coisa. Mas o custo do Poder Judiciário no mundo inteiro é de pessoal. Lembrando que a Justiça do Trabalho adotou o processo eletrônico, é um dos únicos modelos de tecnologia avançados no mundo e fez aí uma economia relevante. Mas eu quero lembrar aqui também que não é o único tribunal com esse custo, ou o custo mais elevado do país. Não é. Se pegarmos apenas o orçamento dos tribunais de justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Tribunal de Justiça de Minas, já é o equivalente a este orçamento. 3 tribunais de justiça do país já equivale a este orçamento de toda a Justiça do Trabalho no país. Então, é algo que considerei importante trazer para esta reflexão aqui entre nós. Porque, do contrário, talvez fosse o caso também de separar o orçamento TRT por TRT, e não da Justiça do Trabalho como um todo. Mas, quanto ao projeto em si, se fala aqui que o projeto contribuiria para a empregabilidade, contribuiria para um avanço... Deixa eu ver, um minuto. Que o projeto contribuiria para a empregabilidade, para a segurança jurídica. E eu acho que o projeto não tem esta virtude. Não tem essa virtude. Eu acho que, por exemplo, o ministro Ives até esteve aqui dizendo que nós iríamos para a Venezuela se não aprovássemos o projeto. Eu não entendi a relação. Acho até o contrário, que talvez nós pudéssemos ir para a China. Para a China no sentido de que as relações, tal como desregulamentadas e precarizadas na China, o projeto talvez tivesse esse pecado. E eu falo deste projeto não por ele em si mesmo, que já é difícil, mas por ele se articular com outros projetos. Nós temos a PEC 300, que eleva a jornada para 10 horas, lembrem, que acaba com o aviso prévio proporcional, que é um projeto do deputado Mauro Lopes. Nós temos o projeto de trabalho intermitente, e
somente por essa articulação entre os projetos e levando em conta a possibilidade da prevalência do negociado sobre o legislado, todos estes projetos, o BL da terceirização, todos estes projetos que se articulam com ele, por conta da cláusula de regulação da jornada de trabalho, deputado, de regulação e de flexibilidade da jornada de trabalho, por exemplo, mesmo um projeto de trabalho intermitente, que já é um projeto muito delicado, poderia ter as suas condições agravadas ainda mais. Poderia ter a condição do próprio projeto agravado. Trabalho intermitente, o projeto que tramita aí, diz que o trabalhador poderá ser pré-avisado, ou deverá ser pré-avisado em 5 dias para cumprir a sua jornada. A prevalecer este projeto, um acordo coletivo poderá dizer, prejudicialmente, que o trabalhador deverá ser avisado com 24 horas, o que impede, no regime de prevalência do negociado. Nada impede. Então, o projeto tem sérias dificuldades. No 58A, e a lógica deste projeto é realmente esta, é aumentar a carga de trabalho, não tenho dúvidas quanto a isso, a lógica de todo este projeto, aumentar o horário de trabalho, reduzir direitos, a minha percepção é esta, reduzir direitos e propiciar que o empregador não pague pelas horas acrescentadas, né? Também faço um destaque rápido, 30 segundos, relator. Eu sou o dono, não, aqui. Nós já consideramos 2 minutos além dos 15, presidente. Pode ficar para o debate, então. Pode concluir, pode concluir. Quanto ao trabalhador no local de trabalho, né, que é ao representante dos trabalhadores. Aqui viola a Convenção 135, porque há uma incompatibilidade entre a representatividade sindical e o trabalhador em local de trabalho. Aqui eu fiz o destaque, viola o artigo 5º da Convenção 135, porque cria uma espécie de uma competição e nos termos da Convenção que o Brasil subscreveu, não pode prevalecer nesses termos, a prevalência, portanto, é da representação sindical e acho que deve aqui haver uma adequação do projeto. Sei que acabei na velocidade que tentei dar, não contemplando todas as questões, mas acho que no debate poderemos avançar mais. Obrigado. Obrigado, presidente. Convido a excelentíssima senhora Thaís Mendonça Aleluia da Costa, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para fazer a sua exposição. Excelentíssimo senhor deputado, presidente da mesa, deputado Daniel Vilela, em nome de quem, para não usar o tempo com isso, saúdo todos os membros da mesa e o deputado relator, o deputado Rogério Marinho, saúdo todos os membros da mesa e agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje. Para mim é uma honra muito grande poder discutir os rumos do direito do trabalho. Já milito como juíza do trabalho há 10 anos e é muito importante a gente ver o Congresso empenhado em se reformar para melhorar. Vamos ver apenas, né, quais são as reformas que se vislumbram como necessárias para essa reforma. Nas semanas anteriores, senhores, os senhores falaram muito sobre as quase 3 milhões de ações trabalhistas que foram aqui apresentadas. E muito se falou sobre a necessidade de diminuição desse número, a necessidade de adequação do direito do trabalho para que esse número venha a ser diminuído. Também da necessidade de adequação do direito do trabalho para uma solução para a crise financeira que o país passa. Entretanto, senhores, eu queria propor uma reflexão. Eu fico inquieta, sentada, porque eu tenho mania de falar em pé. Mas eu queria propor uma reflexão. Eu queria propor algo diferente do que foi falado aqui nas semanas anteriores. Vejam, o projeto, ele trata do direito do trabalho, mas é também muito importante reformar o processo do trabalho. O processo, o que é o processo? Nós falamos muito, temos o processo, o que é o processo? O processo, ele é o instrumento de aplicação desse direito. Não adianta reformar o direito se não se altera, se não se atualiza o instrumento de aplicação desse direito que está sendo aqui tratado. Por isso, o projeto ele deve também avançar para chegar
no processo do trabalho. E eu vou explicar o que é que eu quero fazer aqui junto com os senhores. Eu vou convidar os senhores a uma reflexão prática. Vamos comigo num caso prático, um caso que pode acontecer em qualquer vara do trabalho do país. Os senhores são proprietários de uma empresa, vamos dar a ela o nome Empresa Alfa Limitada, e ao final do contrato de José, empregado dos senhores, os senhores pagam todas as parcelas rescisórias. Tudo de José está pago. 2 semanas depois do contrato desfeito, porque tudo foi pago e aquele contrato com José acabou, José conhece Maria, se apaixonam, se casam. José trabalhou para os senhores na empresa dos senhores que funciona unicamente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas eis que José e Maria vão morar em Rio Branco, no Acre. Ao chegar em Rio Branco, José resolve que ele quer entrar com uma reclamação trabalhista contra os senhores. Então, ele contrata um advogado em Rio Branco e ingressa com a reclamação trabalhista em Rio Branco. Os senhores, pelos Correios, serão notificados aonde? Em Porto Alegre, onde fica a empresa. Recebida a notificação, o que é que a empresa terá que fazer? A empresa terá que pagar a viagem de um empregado para que ele compareça a uma audiência na Justiça do Trabalho de Rio Branco, no Acre. Essa viagem, Thaís, tem que acontecer, tem que acontecer. O empregador, ele tem que comparecer à primeira audiência e se ele não comparecer à primeira audiência, ele arcará com os efeitos da revelia. Então, os senhores, advertidos pelos seus advogados, o advogado é opcional, mas esse empregado ele tem que ir. Os senhores, advertidos pelos seus advogados, compram a passagem do empregado, mandam também um advogado, mas mandam se quiserem, podem contratar um advogado de Rio Branco, mandam um advogado para essa audiência, e eis que, na véspera da audiência, o time de coração de José, lembram de José? O time de coração de José ganha o campeonato. José comemora até tarde, e aí no dia seguinte, o seu preposto está na mesa de audiência, quando do pregão. Mas José não vai. José comemorou até tarde, perdeu a hora, não conseguiu ir para a audiência. O que acontecerá com esse processo, senhores? Esse processo será arquivado. E como José está desempregado, ele não pagará nada por isso, porque será beneficiário da gratuidade de justiça. Os senhores devem estar pensando, mas que história é essa que ela trouxe aqui para a gente? De novo, senhores, essa é uma história do cotidiano do juiz do trabalho que está na mesa de audiência. Isso acontece todos os dias. A empresa pagou uma viagem, no nosso exemplo, praticamente internacional, considerar um Brasil de dimensões continentais e Porto Alegre, Rio Branco, que nem voo direto deve ter, ela pagou uma viagem em tempo e em custo internacional, mandou o seu empregado para essa audiência, para o outro não ir e a audiência ser simplesmente arquivada. E nada impedirá, portanto, que José, no dia seguinte, ingresse com a mesma reclamação novamente em Rio Branco. E a história se iniciará lá do início, lá do começo. Pagar a viagem para o seu empregado e ir para essa audiência. Nesse fato prático que eu narrei, muitos dos senhores já devem estar pensando assim, tá vendo? Essa justiça do trabalho, esses juízes do trabalho, não, senhores. Aqui não é justiça do trabalho, não são os juízes do trabalho. Aqui é a aplicação expressa e estrita do texto vigente da CLT. E só toda essa história que eu relatei é a aplicação da lei, sem qualquer interpretação. Nós não estamos falando de interpretação do juiz. Eu estou falando de um artigo 844 da CLT, que diz expressamente que se o empregado faltar, será arquivado, se o empregador faltar, será revelia com a aplicação da pena de confissão. Eu estou falando expressamente do artigo de gratuidade de justiça da CLT. Eu não estou falando em momento nenhum de interpretação de lei. Que isso fique bem claro. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente pode destacar 5 defeitos processuais carentes de reforma.
O primeiro defeito processual que eu queria destacar é a necessidade de comparecimento obrigatório em audiência. Por que eu tive que mandar esse empregado para essa audiência? O novo Código de Processo Civil, que muitos dos senhores participaram, portanto, da elaboração e aprovação, ele já altera essa situação. Ele já traz a possibilidade de dispensa dessa audiência, ele já traz a possibilidade também dessa audiência ser realizada por vias eletrônicas. Por mais que o TST tenha envidado esforços, e o fez, editou a Instrução Normativa 39, tenha envidado esforços para trazer essas atualizações do Código de Processo Civil, ele não pode fazer contra a lei trabalhista vigente. Tentou o TST, mas nem tudo pode ser trazido. É preciso atualizar a norma da CLT. Segundo ponto, segundo defeito, segundo problema que seria digno de atenção, é necessário comparecer a essa audiência para o empregador dizer não quero fazer acordo, para só em seguida se dar entrada no remédio processual que vai remeter essa ação de Rio Branco para Porto Alegre. Porque a CLT diz que essa ação ela deve ser processada e julgada em Porto Alegre, sim. Mas a Constituição não afasta do jurisdicionado o direito de entrar com a ação aonde ele quiser. A lei processual, entretanto, concede o remédio para que essa ação vá para o lugar certo. A arguição de incompetência. Essa arguição que no processo civil é feita por simples petição, antes de qualquer realização de audiência, e na nossa via eletrônica, lá de Porto Alegre mesmo, o seu advogado entraria, se pudesse, com essa ação. Isso não se aplica ao processo do trabalho e é incompatível por completo com o procedimento que nós temos hoje. Então, é necessário ir até lá por uma mera desatualização legislativa. Chegamos, então, numa pergunta que os senhores podem estar se fazendo, mas, Thaís, o juiz de Rio Branco, ele viu que essa ação, pelo artigo 651 da CLT, ela teria que ser processada e julgada em Porto Alegre. Mas o juiz não pode fazer nada, por lei. Por lei, o juiz, nesses casos, ele deve ser provocado pelo interessado, no caso, a empresa. E a empresa só poderá provocar em audiência após respondida a proposta de conciliação. Temos aí um custo completamente desnecessário por um defeito processual de desatualização. Chegamos no terceiro defeito, a desigualdade de tratamento das partes. O artigo 844, esse que eu mencionei, trata desigual o reclamante do reclamado. O empregado que falta a ação, reclamante, se é reclamante, lógico, a ação será arquivada, extinta sem resolução do mérito, que não impedirá que ele entre com a ação no dia seguinte, igual. O empregador que falta será aplicada a revelia com aplicação da pena de confissão. Essa desigualdade, ela está na lei. Em processo, nós costumamos dizer que a proteção ela não é feita pelo juiz, ela foi feita pelo legislador. Foi o legislador quem protegeu o empregado aqui quando criou o 844. Não fomos nós. Então, essa previsão, ela trata o processo do trabalho diferente, porque se esse mesmo, e aí é um dos argumentos que se suscita, é que esse tratamento desigual, ele vem da hipossuficiência. Mas observem, senhores, se esse empregado, ele tiver uma ação de família, uma ação qualquer ação na justiça comum, família, consumo, aluguel, e ele faltar, a consequência não será essa. Por que que na justiça do trabalho o tratamento é diferente? É um ato solene do Poder Judiciário, tem que ser tratado com a seriedade que ele demanda. Se nós temos uma audiência, eu entrei com a ação porque eu quis, tem a audiência designada para que eu compareça, eu devo tratar essa audiência com a seriedade que ela demanda, e não simplesmente não comparecer. O quarto problema que nós podemos destacar é a necessidade do empregador encaminhar para essa audiência um representante que seja seu empregado. Na jurisprudência do TST, nós podemos destacar 3 exceções, que é o empregador doméstico, o micro e o pequeno empresário, mas fora dessas 3 exceções, a pessoa que comparece em audiência em nome do empregador deve ser o seu empregado. A jurisprudência exige e só traz essas 3 exceções. O preposto, que é essa figura, ele cumpre um contrato de mandato. E o Código Civil, ao tratar do contrato de mandato, não faz essa exigência, o que também é perfeitamente passível de mudança. Lá no nosso exemplo, eu poderia
contratar uma pessoa em Rio Branco e essa pessoa iria para a audiência no meu lugar, eu arco com as consequências de tudo que ela irá falar. Mas no nosso sistema legislativo atual, isso não é possível. Chegamos, então, em um quinto problema, apesar de último, já que eu disse que eu ia listar 5 problemas nesse exemplo. Quinto problema, apesar de último, de grande importância, a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça trabalhista, ela está prevista expressamente em lei e diz o seguinte: ela será para aquele que recebe até 2 salários mínimos. Todo desempregado recebe até 2 salários mínimos, porque é receber até 2 salários mínimos ao tempo da reclamação. Ou declare de próprio punho não poder arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Texto expresso de lei. Esse processo, esse beneficiário da gratuidade, ele será isentado das custas. Mas esse processo, ele será gratuito? Quanto custa um processo de dinheiro público? Todos os 5 erros concatenados geram custos completamente desnecessários e que o projeto em curso não traz qualquer reforma. É necessário, além de se reformar o direito material, corrigir o processo para que nós não tenhamos, no Brasil, o único processo sem responsabilização do litigante. O litigante, ele não é responsabilizado no processo do trabalho. A possibilidade da gratuidade com tanta amplitude e a ausência de regras claras de litigância de má-fé geram um processo que não tem precedentes, não se encontra, por exemplo, um precedente igual em países como França, Estados Unidos, Inglaterra. É necessário que seja responsabilizada a parte no processo do trabalho. E aí, senhores, eu queria deixar claro uma coisa, é um ponto importante. E se extinguir a justiça do trabalho, então, Thaís, isso vai mudar? Não, isso não vai mudar. As relações de trabalho, elas nunca serão extintas. Elas existem desde sempre e existirão para sempre. Porque nós sempre teremos uma pessoa trabalhando para outra. E existente a relação de trabalho, nós teremos conflito. Existente o conflito, diz a Constituição Federal, que a toda lesão ou ameaça de lesão a direito é devida à tutela jurisdicional. Então, a toda lesão ou ameaça de lesão a direito, eu posso bater as portas do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário deverá me prestar a tutela. Essa tutela será prestada pela Justiça do Trabalho ou por outra justiça. Mas hoje, o mundo todo processual prega pela adequação do processo. O melhor juiz é aquele juiz que ele é especializado na causa. É aquele juiz que conhece daquele direito. Então, a especialização do Poder Judiciário é o primeiro ponto para a adequação do processo. Especializado o Poder Judiciário, adequado o processo, nós chegamos à entrega da tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional adequada prevista na nossa Constituição. Então, é importante não se afastar da ideia de que esse processo ele deverá ser condizente com o direito material, sim, mas também condizente com o que se prega hoje para o processo civil e, consequentemente, para todo e qualquer procedimento. E aí fica uma última reflexão. Por que reformar o processo? Eu vou trazer 2 exemplos importantes. O primeiro, a perícia. Nós temos muitas dúvidas sobre perícia, inúmeras. Mas outra dúvida, os senhores saibam que para um empregador recolher, ele tem que fazer algo que se chama depósito recursal. O depósito recursal, ele não encontra nenhuma exceção. Os processualistas civis criticam bastante o depósito recursal, porque para eu recorrer hoje, na Justiça do Trabalho, eu tenho que depositar a condenação ou o teto do TST que perpassa R$10 mil na data de hoje. Então, em 8 dias, um pequeno empresário tem que ter R$10 mil para depositar na Justiça do Trabalho para poder recorrer daquela decisão. E nós dizemos a ele que ele tem direito ao duplo grau de jurisdição, que ele tem direito ao recurso. Será, senhores? Será que não seria hipótese de flexibilizar o depósito, fazer um depósito proporcional a depender do tamanho dessa empresa, ou até isentar, em alguns casos, o empresário individual? O empresário individual muitas vezes não recorre e deixa, vai para a execução que lá eu resolvo. Então, nós temos muitos pontos de processo que precisam ser reformados. O dia de hoje foi reservado para a gente falar sobre o projeto de lei, sobre o projeto que está em tramitação. E eu quis trazer, portanto, a reflexão de que o projeto ele foi tímido no processo. Ele tem um artigo de processo, apenas um,
que trata dos prazos no processo do trabalho, um artigo que também merece uma revisão. O parágrafo 1º é incompatível com o caput, o parágrafo 2º pode ser atualizado de acordo com 139 do CPC. E a gente pode trazer, também nesse caso, uma solução melhor. Então, convido os senhores a refletirem e avançarem no projeto, também em uma reforma que abranja o processo do trabalho, além do direito material. É isso. A gente poderia falar muito mais, falar da necessidade de clareza legislativa, para que não se abram lacunas na lei, mas o meu tempo acabou. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Bom dia. Obrigado, doutora Thaís. Eu convido agora o senhor Ângelo Fabiano, excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional de Procuradores de Trabalho, para fazer a sua exposição. Obrigado, senhor presidente, deputado Varida Muz. Agradecer e saudar também o deputado Rogério Marinho, relator desse projeto de imensa importância para as relações de trabalho no Brasil. Saudar os expositores também que me antecederam, o professor Hélio, meu colega de lutas associativas, o doutor Germano, a doutora Thaís e a ministra Delaide também. Aqui? É isso? Ok. Bem, eu sou presidente da Associação Nacional